Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a essa super aula de Assembly MIPS. Muito obrigada por estarem acompanhando os vídeos. Não se esqueçam de curtir os vídeos, compartilhar os vídeos, comentar nos vídeos, passar essa playlist para outras pessoas que também estejam tendo dificuldades com MIPS. Quanto mais vocês me ajudarem aqui também é melhor para mim, né? Então se inscreve, ativa o sininho, enfim. O que vocês puderem me ajudar compartilhando esse conteúdo para o maior número possível de pessoas, eu vou ficar realmente muito, muito feliz, porque eu sei que tem muita gente que sofre muito com MIPS no Brasil afora, e a minha intenção aqui é justamente facilitar e muito o acesso às pessoas a esse tipo de conteúdo de uma maneira bem fácil, didática, entendível, né? Alcançável, vamos dizer assim. Então, se vocês estiverem tendo dificuldades, por favor, deixem aí nos comentários, e eu vou ver o que consigo fazer para melhorar ainda mais esses vídeos, tá bom? Então agora vamos continuar a resolução do nosso exercício. No último vídeo nós paramos aqui na definição dos textos que nós precisamos usar no nosso código, né? Então eu estou adicionando alguns textos e outros eu vou deixar para adicionar depois, ok? Então nós paramos nesse aqui na multiplica, no subtrai. E agora eu vou adicionar alguns outros que nós vamos utilizar ali para pedir para o usuário. Então, basicamente, vai ser as mensagens do switch case aqui, tá? Então, a primeira vai ser, eu vou pôr assim, como M1, né? Para não ficar digitando muito aqui, ficar perdendo tempo, eu vou pôr, então, M1, M2 já aqui, né? O M1 aqui é o seguinte, digite o valor de A, e já vou colocar também o próximo, digite o valor de B. Basicamente, são coisas que a gente vai pedir para o usuário digitar, tá certo? Depois, digite o valor de D, ok? São valores que a gente vai pedir para ele. E agora eu vou colocar um aqui, M1, M2, M3. Vou colocar um M4 aqui, que vai ficar um pouquinho comprido, mas vamos lá. Esse M4 aqui, ele vai aparecer lá no nosso menu, tá? Só que a gente vai ter que pôr ele dentro tudo de uma única string. Então, nós vamos fazer assim, ó. Escolha uma opção. 2 pontos, e aí nós vamos colocar um /n, certo? Para ele pular a linha. Nesse /n eu vou colocar também o /t. Então, nós vamos usar isso como padrão, tá? /n, /t. Aí, opção 0. If simples. Tá vendo? Agora, de novo, /n, /t. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Opção 1. Opa! Opção 1, if composto. Agora, opção 2. Vou pôr na linha de baixo, mas assim, tenham ciência de que não vai dar certo assim, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês verem, depois a gente tem que colocar tudo junto no único lugar, tá bom? Loop for, /n, /t, opção 3. Loop while. Depois, opção 4, matriz. E opção 5, opa, tá faltando aqui, né? If simples, if composto. Ah, tá certo, nós começamos no 0, então tá certo. Matrizes, recursão. Ok? Matrizes, recursão. E aí a gente coloca aqui assim, digite o número desejado. Tá ok? Então agora aqui eu vou voltar lá em cima, porque tudo isso faz parte de uma coisa só, tá? Então escolha uma opção, pula uma linha e dá um espaço, if simples. Depois, pula uma linha, dá espaço, if composto. Uma linha, dá espaço, for. Pula uma linha, dá espaço, while, matriz, recursão, e digite o número desejado. Então, isso aqui a gente vai usar no nosso switch case, tá ok? Além disso, só um minutinho. Nós também vamos ter que colocar lá qual foi a opção que ele escolheu, né? Então, /n, /t, opção
escolhida. Isso aqui não é obrigatório colocar, mas eu vou pôr para a gente fazer aquele debug meio que manual, né, para vocês terem uma noção. E aí eu vou colocar então assim, M6, barra N barra T, if simples. E assim, ele vai escolher uma dessas, né? Então, a gente vai colocar lá como mensagem que ele escolheu uma dessas. Esses nomes aqui, como eu falei para vocês já, são rótulos que a gente vai usar, né? Então, if simples, if composto. Vou deixar bonitinho assim. Depois, aqui vem for. Depois, while. Depois, recursão. Né? Então, 8, 9, 11, porque faltou matriz. Matriz. E como eu sou uma pessoa que tem um pouco de toque, né? Eu gosto de deixar tudo bonitinho assim. Ok, vamos salvar, né? Porque ele não salva automático, tá, gente? Vocês têm que ir salvando, tá bom? Ótimo. E também vamos colocar aqui um M12 que vai dizer o seguinte, opção inválida, porque pode acontecer da pessoa digitar um número que não existe, né? Então, a gente coloca lá. E, além da opção inválida, também pode acontecer da pessoa digitar um número inválido. Então, a gente vai colocar aqui valor inválido, né? Na verdade, valor inválido que é mais bonito, né? Beleza? E uma outra coisa também que nós vamos usar aqui, texto para função. Aqui eu vou colocar assim, um M14, que é fim da função, que é só para a gente saber que chegou ao fim daquela função, tá bom? A gente vai usar ela com frequência. Tudo aquilo que você for usar com frequência, você pode definir aqui. E um outro que é relacionado à matriz, aqui a gente colocou aqui, né? O vetor matriz, que vai ser, eu vou por aqui, M1, DC 13, 14, 15, eu vou por M15, barra N barra T, o valor do elemento é, certo? E vamos ver um outro aqui, para recursão do Fibonacci. Eu vou pôr até aqui, vou deixar esse nome mesmo. O valor dos elementos de Fibonacci são, tá? E aqui, na verdade, eu vou colocar um outro nome, porque eu vou seguir um pouquinho o que eu fiz já, para ficar fácil depois a gente identificar, tá? Não ficar muito confuso. Eu fiz seguindo um exemplo, né? E também vamos colocar aqui um space fibs, que é o seguinte, esse cara aqui, ele vai só dar um espaço entre um elemento e outro, tá? Nós vamos criar aqui uma funçãozinha depois para fazer a impressão desses números, e na hora de fazer isso, a gente vai utilizar esse espaço aqui, tá bom? Então, space fibs, eu vou até mudar para português para ficar fácil, espaço, né? E aqui eu vou pôr até assim, na verdade, resfibs, porque é o resultado, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, se eu estiver esquecendo alguma coisa, assim, falta a gente definir lá em cima o Fibonacci, né? Então, aqui eu vou pôr assim, definições do Fibonacci. Então, aqui a gente vai colocar aqui fibs. Nós vamos definir uma word. Tá? E essa word ela vai de 0 até 10, que são 10 elementos que eu vou trabalhar, então,
10 elementos de Fibonacci, mas vocês podem pôr o valor que vocês quiserem aqui para ele calcular. Tamanho do Fibs, ou seja, o length dele, né? Que vai ser então ponto word 12. E também está faltando eu definir, que eu não coloquei aqui, mas a matriz, né? Então, Fibonacci é isso aqui, tá? O tamanho do Fibonacci e os elementos de Fibonacci. E agora eu vou definir a matriz, que também ficou faltando, né? Então, vou pôr aqui matriz H, porque foi assim que eu chamei ela lá no meu código, né? Então, vou pôr aqui Word. Eu já vou definir ela com um valor aqui qualquer, tá? Uma matriz 2x2, tá ok? Vai dar uma matriz de 4 elementos aqui, 3 e 7. E aqui eu tenho o size, né? É o tamanho da matriz. Que vai ser 2, porque são 2x2 que dá 4, tá ok? E tem uma coisa que a gente também precisa colocar aqui. O EQV, mas a gente vai usar o EQV, não vai ser na matriz, vai ser no Fibonacci. Então, eu vou colocar aqui, porque ele vai trabalhar com a substituição de operandos, tá? Então, tá aqui, ó. Substitui o segundo operando pelo primeiro. Tá? A gente vai mexer com uma coisa dessas aqui no Fibonacci. Então, vou colocar esse tamanho dos dados, tá ok? Vai ser 4, beleza? Então, veja bem. Definimos os vetores. Então, o vetor G, estou definindo um espaço para ele porque eu não sei quais são os elementos que vão nele, eu vou pedir para o usuário digitar, tá bom? O vetor F, C e E, que são vetores que eu sei os valores, então eu já posso definir ele aqui. E o tamanho desses vetores, que vai ser 20, tá bom? Depois, o Fibonacci, que eu estou dando o nome de Fib aqui, que eu vou dar, né, por a quantidade de elementos que eu quiser aqui, tá? 12, 10, se vocês quiserem. O tamanho do Fibonacci e esse tamanho dos dados, que vai ser de 4 em 4. Para ele poder substituir na hora que a gente for fazer a função, vai ficar mais claro lá na hora que a gente fizer, tá? A matriz. Então, definições de matriz. Aqui é uma matriz 2x2, deixando claro. Então, eu já dei o nome da matriz, opa, faltou 2 pontos aqui. E já coloquei os valores para ela, né? Então, é uma matriz 2x2 que vai me dar 4 elementos, que é 2, 5, 3 e 7. E por isso que o tamanho dela tá 2, porque cada linha dela vai ter 2, tá bom? E aí, então, a gente tem o switch case, que tem cada um dos casos aqui que o alinhamento é 2. E as mensagens que a gente vai printar no console. Então, mensagens de resultado de operações aritméticas simples, mensagens que a gente vai usar nas matrizes, vetor matriz e Fibonacci, eu vou pôr aqui, vetor matriz e Fibonacci, né? Para ficar mais claro ainda, né? O que a gente está fazendo. Depois, mensagem de resultado de comparações, né? E mensagens do switch case. Veja que é importante, tá? A gente organizar bem o código para a gente não ficar perdido, né? Se não, você está fazendo as coisas ali, você não sabe mais para que você fez aquilo e fica super complicado, né? Principalmente quando você está aprendendo, tá ok? É bom sempre antes, até mesmo de começar a programar, fazer um rascunho, alguma coisa na mão mesmo, numa folha, para você saber o fluxo que você tem que seguir, o fluxo que tem que ser feito para essas no seu programa, principalmente quando é o MIPS, né, que é bem confuso no começo, muita gente fica confusa. Bom, mas é isso então, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar, né, de avisar seus amigos sobre esses vídeos e a gente continua então no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!